vida longa e próspera a todos os canalhas do passado, do presente e do futuro. Bem-vindos a mais um episódio Gibi para se ler no trono. Galera, não deixe de fazer o joinha, compartilhar e se inscrever se você ainda não é um canalha. Compartilhe com os amigos e os inimigos. Hoje conosco, Márcio Bá Moura, professor e geógrafo e, obviamente, canalha, está recorrendo mais uma vez à confraria para apresentar uma obra-prima dos HQs. Gibi para se ler no trono, Batman, Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Vai daí, Márcio. Senta a marreta. You okay? Something's not right. You should go. I'll call you later. Do you want me to wait for you? No! I don't mind. No, it's fine. It's good. It's good. Oh, shit. Oh. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos da Confraria dos Canalhas. Meu nome é Márcio, eu sou irmão do canalha mora aí, o Deivas, e tenho um quadrinho aqui para indicar para se ler no trono. É um quadrinho que foi lançado há 30 anos atrás pela editora Abril, mais precisamente em julho de 91, e é esse personagem aqui, ó, Batman, o Homem-Morcego. Saiu na revista de linha do Batman, aqui, edição número 18, tá? De julho de 91, Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Foi exatamente no auge da Batmania, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, onde todo mundo, todo quadrinista, todo artista a DC Comics contratava e alguém tinha uma ideia para lançar sobre o Batman. Dá uma olhada na arte da capa aqui. Sacaram quem é o desenhista lá? É uma história que ficou meio obscura aqui, com tanto clássico lá como Batman Ano 1, Piada Mortal do Alan Moore, e Cavaleiro das Trevas e Ano 1 do Frank Miller, né? Mas é um autor aqui, um roteirista que eu gosto muito, que também veio na invasão britânica aí, que é o Peter Milligan. Tá vendo? Peter Milligan teve um certo reconhecimento com esse aqui, ó, Screamer. Uma minissérie em 6 edições que talvez eu fale de novo mais à frente sobre essa edição aí, porque tem que ter estômago para ler essa história de novo. Ela é pesadíssima, mas é muito boa. Peter Milligan também é conhecido pelo Homem Mutável, né? Aquele personagem do Steve Ditko que ele deu uma recuperada, umas histórias bem psicodélicas. E nessa história aqui ele pegou um rumo semelhante às histórias que eu lia quando eu conheci Batman nos quadrinhos no início da década de 70, final da década de 60, quando elas eram escritas pelo Dennis O'Neil e desenhadas pelo Neil Adams, Dick Giordano, Irv Novick. Batman bem detetivesco mesmo, solitário, sem Robin, histórias mais soturnas, bem Homem-Morcego mesmo. O que eu tenho a reclamar aqui é que a Abril lançou essa aqui, número 1, tem 2 histórias, e aqui a terceira história está nessa edição aqui, ó, na edição 19. Aqui, ó. Também capa de Mike Mignola. O vilão tá aqui, é o Charada. Talvez numa história onde o Charada tá bem cruel, bem parecido assim com as maluquices do Coringa. Uma das melhores histórias que eu vi do Edward Nygma. Eles mesmos comentam aqui. No final tem tipo uma apresentação do personagem Edward Nygma, e a história tenta fazer uma relação com a cidade de Gotham City como se ela própria tivesse vida, tá? E que ela talvez fosse o motivo pelo surgimento de Batman a partir do assassinato dos pais deles. Então o Peter Milligan, com todo britânico, tem aquelas questões meio como é que eu diria? Umas histórias estilo Edgar Allan Poe, apesar de ser americano, mas meio gótico, tá? Então a gente vê aqui, ó, começa com um culto
obscuro aqui. Eles tentam... São pessoas ligadas à aristocracia americana, que eram jovens. A história se passa em 1793. Então é flashbacks do passado, quase 200 anos antes da história ser lançada aqui, em 1991. Então esses flashbacks aí, na época praticamente os Estados Unidos era um país independente recentemente, e eles fazem um sacrifício de uma donzela, tá? Para poder invocar um demônio chamado Barbatos. Para variar, essas coisas deram todas erradas. E eles fogem desse... A coisa acontece no subsolo de um porão de um celeiro, e dá tudo errado, e essa moça fica presa lá. E um desses participantes aqui, o Thomas Jefferson, também estava participando, tá? Se arrepende de tudo que aconteceu e deixa um diário. Esse livro vai parar na biblioteca municipal da cidade. E o Charada encontra esse livro e fica praticamente possuído pelo que ele lê lá, e começa a fazer uma porrada de crime, seguindo a sequência de charadas que ele vai deixar para o Batman, né? Como sempre, ele deixa uma pista dos crimes que ele comete. Só que a impressão que passa, que o Batman percebe, é que o Charada está mais violento que nunca, entendeu? Como se tivesse possuído pela cidade das trevas, que é Gotham, que é uma cidade praticamente que foi construída em cima desse celeiro, onde no porão ocorreu esse ritual macabro. Essa história tem a participação também do comissário Gordon, né? Para variar, o Batman está sozinho e ele está sempre um passo atrás do que o Charada está fazendo. E a história vai se desenvolvendo com os flashbacks lá de 1793, com o pessoal do culto, e na atualidade, 1991. Uma história muito boa, muito bacana, com um andamento legal demais. Mas o que é ruim aqui da edição da Abril é o seguinte: a revista de linha, praticamente papel jornal, e a impressão ficou muito ruim. Aqui, por exemplo, quando tem a cor amarela em cima dos recordatórios e tal, passa, mas às vezes tá verde, azul, sabe, muito escuro. Então eu recomendo quem tem problema de miopia que leia de dia, com muita luz, porque à noite fica complicado. Tem uma passagem muito legal aqui, que lembra o que eu vi na revista do Robert Crumb, América. É uma linha do tempo de onde que estava o celeiro onde era feito o culto, no subsolo desse celeiro aí numa fazenda, e o tempo vai passando, a cidade de Gotham vai crescendo, né? A cidade das trevas vai crescendo em cima desse subsolo, tá? Isso lembra muito o que o Robert Crumb desenhou aqui, ó. Isso aqui eu ganhei do Davis, ó. América. Então, uma breve história da América. Dá uma olhada aqui, ó. Também uma linha do tempo num lugar fixo, uma paisagem fixa, onde a paisagem rural vai se tornando uma paisagem urbana. Então, a sequência do Peter Milligan fez ali, talvez influenciado pelo que ele viu aqui no Robert Crumb. Então, uma história muito bacana. Você vai ficar preso a ela, vai ler até o finalzinho, querendo saber o que vai desenrolar. Então ela mistura questões de perseguição detetivescas com questões assim mais, como é que eu diria, mais espirituais, mais fantasmagóricas, né? Igual eu falei, lembrando o Batman da década de 70, que ele lidava com essas questões aí. O Peter Milligan, essa edição, lembrando aqui, essas revistas parece que foram lançadas pela Panini do mesmo jeito que aqui. Uma capa um pouco diferente, que talvez é da terceira edição que não saiu aqui. Também desenhado pelo Mike Mignola, mas com a mesma história tapa-buraco ao final. Essa história aqui tem até uns desenhos que lembram o Dick Giordano aqui, tá vendo? Irving Novick, o rosto do Batman grande. É praticamente impossível. É o Alan Grant quem escreveu.
E o Norm Breakflow, não sei, não dá para ler o nome dele direto, tá? Aqui, ó. Uma história totalmente dispensável. O legal dessas edições antigas aqui é mostrar o que era lançado pela Abril na época, tá vendo? Os quadrinhos estavam bombando. Então aqui, tinha esses Classic Illustrated. Tá vendo aqui? Mike Plug desenhando Tom Sawyer de Mark Twain. Olha aqui. Monstro do Pântano com Constantine. Tudo na mesma época. Então é isso aí. Beleza? Cidade das Trevas, Cavaleiro das Trevas, Charada Mortal. Aquele abraço. É isso aí, moçada. Essa história é obra-prima, uma das melhores histórias do Batman de todos os tempos. Aliás, certamente é a melhor história do Charada de todos os tempos. O cara está absolutamente psicótico. Sensacional. Peter Milligan tá meio despercebido aí da galera, mas o cara é bom com força. Essa história realmente é um marco na história do Cavaleiro das Trevas. Márcio, valeu demais. Galera, confere o gibi. Não é fácil de achar não, mas dá para achar. Compartilhe com os canalhas e os meus canalhas e sempre confiram o multiverso da Confraria dos Canalhas, que é muito melhor do que o da Marvel Comics e o multiverso da DC Comics. Já estamos no Spotify, no Deezer, na ZenoFM.com e na Máxima Web Rádio com nossos programas Disco para se ouvir de cabo a rabo. Abaixo do link, no vídeo, dicas, sugestões e lero-lero são sempre bem-vindas. Galera, tamo junto. Vida longa e próspera. Galo na cabeça. HQ no cérebro e muita música nos ouvidos. Oh, God. Oh, that was painful. Oh my God. Hey, buddy. Can you help me out? I need you to buy me some pants. Things got really tough in there, huh? Yeah. I'm a 34-inch waist. The fit doesn't have to be perfect. And I like blue. Or green.